Ê boi, eles vêm pelo Rio de Contas, caminhando sob o clarão da lua, conduzindo gado nas veredas, nas campinas e nas estradas. São sérios na hora de trabalhar, mas trazem também um sorriso largo e um abraço, que está sempre pronto para acolher filhos e filhas. Em suas histórias, rememoram tempos antigos e revelam o verdadeiro vínculo com a Sagrada Mãe Terra. Eles são os caboclos de couro, os caboclos boiadeiros, Jetuá boiadeiro, Jeto marromba jeto. É sobre eles que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. E antes de começar, não se esqueça, siga o nosso canal, clica no sininho, ativa as notificações para acompanhar outros conteúdos como esse sobre Umbanda, principalmente que valorizem as raízes ancestrais da nossa religião. Então vamos lá. Quem são os caboclos boiadeiros na compreensão da Umbanda? Os boiadeiros são espíritos ancestrais que revelam um vínculo com a Sagrada Mãe Terra e trabalham com a energia da condução, do direcionamento nas estradas, nas campinas, no cerrado, nos sertões. Eles trazem nos terreiros essas histórias de vida, verdadeiras narrativas simbólicas que rememoram os habitantes dos interiores do Brasil, de todas as regiões, do norte, do nordeste, do sul, das Minas Gerais, do centro-oeste. Então, eles têm esse vínculo muito forte com a terra brasileira, né? São caboclos brasileiros, são caboclos que mostram esse passado, essa memória da terra brasileira. E de onde que se originou o culto de caboclo boiadeiro? É bem provável que o culto a boiadeiro tenha vindo do candomblé de caboclo, dos candomblés de nação Angola, que reverenciam os ancestrais da terra na figura dos caboclos e dos caboclos boiadeiros. Só que a gente talvez possa imaginar que esses espíritos já fossem cultuados mesmo em ritos mais antigos, como os calundus. E mesmo na Jurema Sagrada tem uma semelhança muito grande do culto de boiadeiro que a gente faz na Umbanda com o culto aos mestres da Jurema. Então, eu acredito que é desse variado conjunto, de religiões que veio o culto a caboclo boiadeiro para a Umbanda. Na Umbanda, o caboclo ele tem um papel central, ele é figura central na Umbanda, assim como o preto velho. Só que o caboclo boiadeiro ele é um tipo específico de caboclo, que vai ter um trabalho específico. Então, enquanto os caboclos eles estão vinculados aos diferentes orixás, e aí nós temos caboclos vinculados a cada um dos orixás, o caboclo boiadeiro é uma linha complementar de trabalho, assim como os marinheiros, os ciganos, os malandros, e eles têm um tipo de trabalho específico. Alguns vão dizer que o caboclo boiadeiro ele é um intermediário entre Exu e os caboclos, mas eu entendo, na verdade, que o boiadeiro ele é um tipo de caboclo, mas ele não é aquele caboclo que é o habitante da mata, o habitante da floresta. Ele é um caboclo que está nas estradas, nas veredas, nos caminhos. Então ele não está vinculado exatamente a nenhum ponto de força específico, mas ele é aquele que conduz os espíritos até os reinos sagrados dos orixás. Então o caboclo boiadeiro ele conduz até o mar, ele conduz até os rios, ele conduz até a mata. Ele tem muito esse papel de direcionamento e de condução. E o que ele conduz? Ele conduz a nós mesmos, nós, seus filhos e filhas, dando direção, dando caminho. E conduz também os espíritos errantes, os eguns, os espíritos perdidos. E por isso, os caboclos boiadeiros, sobretudo assim, na compreensão da nossa tradição, eles têm uma vinculação muito forte com Mãe Iansã. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, na tradição dos candomblés de caboclo, a gente pode encontrar os caboclos de pena, que são os indígenas, e os caboclos de couro, de chapéu, os caboclos de laço, chamados genericamente de caboclos de couro, que são os boiadeiros. Então a gente tem essa divisão
de dois tipos de caboclos, os caboclos de pena e os caboclos de couro. A Umbanda, né, como eu disse, tem o caboclo como figura central, e aí o caboclo boiadeiro vai ser também um tipo de caboclo, né, com um trabalho específico ligado às estradas, às veredas, né? E esses caboclos, eles estão ligados a todas as regiões brasileiras. Embora a gente tenha a figura típica, né, do boiadeiro como o vaqueiro, como o sertanejo, na verdade a gente pode encontrar o caboclo boiadeiro em diferentes ecossistemas, né? Podem ser caboclos pantaneiros, caboclos do sul do país, né, gaúchos, caboclos das Minas Gerais, né, os mineiros, os carreiros, os tropeiros, né, tem os geraizeiros, os vazanteiros, e podem também estar ligados a outras atividades da sociedade brasileira, né? Por exemplo, apanhadores de flores no cerrado, quebradeiras de coco babaçu. Então a gente tem aí um complexo muito vasto de espíritos, né, que rememoram essas atividades de trabalho, de labuta, relacionados à terra brasileira, né? Portanto, os caboclos boiadeiros, eles têm um vínculo muito forte, né? Eles têm a sabedoria da terra, são povos da terra, né? E essa tradição de reverenciar esses ancestrais é uma tradição de origem banto, né? Porque os povos banto, os bacongos, por exemplo, os povos Congo-Angola, eles têm essa tradição de quando chegam numa terra, né, eles reverenciam não apenas os seus próprios ancestrais, mas também os ancestrais daquela terra. E aqui os ancestrais da terra brasileira eram os povos indígenas, mas também esses povos que vinham se formando na formação do Brasil, né, os povos simples do interior. Então esses povos, essas figuras, né, os vaqueiros, os sertanejos, os geraizeiros, eles são também reverenciados com suas memórias, com suas histórias. O caboclo boiadeiro, ele tem essa característica, né, de trazer a memória de um povo, no caso, a memória do povo, dos povos que constituem o Brasil, né, que formaram o Brasil. Uma outra característica, né, que eu já mencionei do boiadeiro é esse trabalho de condução de espíritos, né? São caboclos geralmente que vão fazer muita limpeza, que vão encarar demandas, né? São caboclos que têm uma relação muito forte, né, com o Pai Ogum, né? Tanto pelo trabalho nos caminhos, nas estradas, então eles também lidam com muitas demandas. E por essa energia de direcionamento, a gente vai, a partir daí, refletir quais os orixás têm regência ou têm ligação com o trabalho dos boiadeiros. Em primeiro lugar, a gente identifica a força de Mãe Nhansã, que é também orixá do direcionamento, da condução. Nhansã é aquela, Oyá, é aquela que conduz os eguns. Então, ela abençoa o trabalho dos boiadeiros, que também vão fazer o direcionamento no mundo espiritual daqueles espíritos perdidos até o reino sagrado dos orixás, onde eles serão cuidados, onde eles serão acolhidos, né? Porque a espiritualidade trabalha assim, trabalha acolhendo aqueles que estão perdidos, aqueles que passaram pelo desencarne, pela morte, retornaram ao mundo espiritual, eles são conduzidos até os sagrados reinos dos orixás, as aldeias espirituais, e quem faz essa condução, quem faz esse direcionamento, são os boiadeiros. Então, muitos pontos vão falar sobre isso, né? Tem aquele ponto famoso que vai dizer: a minha boiada é de 31, a minha boiada é de 31, mas eu só vejo 30, tá faltando um. Este um que está faltando é o espírito perdido, é aquele que está errante, que vai ser buscado pelo caboclo boiadeiro e trazido até o reino sagrado dos orixás para ele ser fortalecido, cuidado, né? Para ele ser equilibrado. Então o caboclo boiadeiro faz essa condução e nesse sentido tem o amparo de Mãe Nhansã. E como eles trabalham nas campinas, nas veredas, nas estradas, eles também estão vinculados a outro orixá, que é Pai Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, né? É aquele que abre os caminhos. Portanto, também abençoa o trabalho dos boiadeiros. E como todo caboclo,
tem ligação com Oxóssi, que é o orixá das matas, né? Que é o caçador. E o caboclo boiadeiro também tem ligação com o pai Oxóssi, né? Porque Oxóssi é o grande patrono da linha de caboclo. Embora o caboclo boiadeiro vá ter um trabalho específico, né? Só que cada um dos boiadeiros, nas suas histórias, na sua identificação espiritual, eles vão trazer, vão revelar que orixá eles têm a proteção, que orixá eles estão vinculados. Podem estar vinculados, por exemplo, a Xangô também. São boiadeiros do Lajedo, boiadeiros que têm ligação com as montanhas, com as pedreiras, com a energia do fogo. Então são caboclos, boiadeiros vinculados a Xangô. Outros podem ter ligação com os rios, né, com o mar, e aí ligação com Mãe Oxum, com Mãe Iemanjá. Tem boiadeiros vinculados ao Campo Santo, né, vinculados à Calunga Pequena, vinculados ao Cruzeiro das Almas, portanto, são boiadeiros de cura, muito vinculados a Paiobaluaê. E assim a gente vai identificar, né, a atuação de cada um dos boiadeiros. Ninguém melhor do que ele mesmo para poder revelar como é que ele atua, né? Então, se você é médium e começou a trabalhar com um caboclo boiadeiro, uma cabocla também boiadeira, deixe que ele ou ela revele a sua história, né? Não se deixe influenciar, né? Vá procurar na internet, não faça nada disso. Deixe que aquele guia revele a sua história, porque ele é tão rico, né, de memórias, então deixe que ele mostre a sua força, né? A gente pode encontrar também caboclos boiadeiros ligados ao tempo, né? A Quitembo, esse inquice que mostra a passagem do tempo, a transitoriedade da vida. Uma vez que os caboclos boiadeiros, eles vivem ao relento, eles vivem no tempo, né? Eles trabalham literalmente no tempo. Daí a sua ligação muito forte com Mãe Oiá, que é a Senhora dos Ventos, e também com Quitembo, com o tempo, né? Quitempo, Zara, Zara Tempo, que é a energia que rege a vida de todos nós. Afinal, nós fazemos parte do tempo e o tempo faz parte de nós. Então, os boiadeiros e boiadeiras são esses espíritos, né, que têm essa atuação de conduzir, de levar, de dar caminho, de estender a mão para aqueles que precisam. Por isso eles são muito sérios, sisudos, circunspectos, né? Mas ao mesmo tempo, né, eles têm sempre uma cantiga, têm sempre uma história, gostam muito de dançar, gostam muito de cantar, né? A manifestação dos caboclos boiadeiros no terreiro é linda de se ver, porque eles dançam, né? Eles cortam o terreiro, né, com o seu laço, geralmente usando o chapéu, às vezes o gibão, a corda, né, o chicote. Aí cada boiadeiro vai ter o seu aparato, o seu instrumento, né, o seu apetrecho, mas que envolve tudo essa ligação com o couro, né, com a terra, que é uma característica muito forte, muito marcante desses caboclos. Saudação deles é Xetruá, ou a gente fala também Getruá, né, que é um tipo de saudação que evoca, né, que chama o gado, Jetuá, Xetruá, boiadeiro. E aí, para finalizar, eu vou ler um trechinho do livro Terreiro de Caboclo, que é uma homenagem a esses caboclos, né, que tem inúmeros nomes, né? Eu, por exemplo, trabalho com o caboclo boiadeiro, que é o seu 7 boiadas. E aí tem diversas manifestações, podem ser caboclos e caboclas, tá? Podem ser boiadeiros ou boiadeiras. E aí diz assim, né, no livro que eu deixo também de indicação e sugestão de leitura: 7 laços em busca de 7 boiadas, curisco na quebrada do vento, chapéu de couro que vem de muito longe, seu légua no passo da dança, mineiro da estação da Leopoldina, vaqueiro que chama o gado com o berrante, morador do Lajedo e dos Sertões, velho da porteira, menina com girassol e laço de fita no cabelo, vaqueira que derruba o boi pelos chifres, carreiro no breu da noite, filho das Gerais e da Jurema, 7 caminhos cruzados nas veredas e nos campos infinitos,
Xetuá marromba xeto, jeto marromba jeto, salve seu boiadeiro. Me lembrei também de dizer, né, que os caboclos boiadeiros podem ter vinculação também com o Pai Oxalá. São aqueles boiadeiros que vão trabalhar nas campinas, nos campos abertos, né? Muitos são devotos de Bom Jesus da Lapa, de Nosso Senhor do Bonfim. Enfim, há uma infinidade de manifestações dos boiadeiros, o que mostra também a riqueza do trabalho dessa linha. Inclusive, tem um tipo, né, um grupo de espíritos que são chamados cangaceiros, que podem estar vinculados à linha de boiadeiro. Né? Os cangaceiros, eles têm uma ligação com aquilo que se convenciona chamar na Umbanda de esquerda, que são os Exus. Então são caboclos, né, que são espíritos de demanda, que vão desmanchar negatividade, descarregar, limpar, né, que trabalham muito com espíritos que vêm para prejudicar, né, que têm relações obsessivas. Então, os cangaceiros têm essa atuação, né, e podem, em alguns terreiros, estar dentro desse guarda-chuva, né, desse grupo, desse grande complexo de espíritos que nós chamamos de boiadeiros. Então, eu considero, né, que o cangaceiro pode ser um tipo de caboclo boiadeiro, né? Não é uma linha à parte, né? Não considero que exista a linha de cangaceiros, e sim que é um tipo de atuação dos boiadeiros, que está muito próximo, né, do trabalho que eles fazem. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Acompanhe outros vídeos no nosso canal, a gente tem outros vídeos falando sobre caboclos, tá? Tem uma série de vídeos falando sobre os caboclos de todos os orixás. E mais uma vez, deixo a sugestão do livro Terreiro de Caboclo, que aborda exatamente esse tema e tem um capítulo falando sobre os boiadeiros. Axé, saravá, salve os boiadeiros, Jetuá boiadeiro!